Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, que foi Revolução Russa. Nessa segunda parte da aula, nós vamos entender como aconteceu de fato essa Revolução de 1917, as duas revoluções. Na primeira parte da aula, nós vimos como era o contexto da Rússia pré-revolucionária, nós falamos sobre os czares, os problemas dessa sociedade, as ações de cada um desses czares e principalmente nós analisamos as ações do último czar, que foi o czar Nicolau II. Falamos aí sobre a questão do Ensaio Geral de 1905, que foi um evento, uma série de eventos que marcaram esse contexto revolucionário em que inclusive aconteceu os maiores massacres em manifestação pacífica, que foi o Domingo Sangrento. E para completar, na nossa última aula vocês assistiram um documentário sobre os últimos dias do czar Nicolau II, um documentário muito interessante e que mostra aí as ações e como a família do czar Nicolau II foi inclusive assassinada pelo governo bolchevique, que vai tomar aí o poder dentro dessa revolução de 1917. Portanto, na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto e nós vamos ver aí todos os fatos, todos os acontecimentos que culminaram nessa Revolução de 1917 e qual a forma de governo estabelecida, os governantes daqui para frente. Tá bom? Vem comigo que o assunto é Revolução Russa. Então, meninos, vindo para cá para nossa apresentação, nós já vimos os dois primeiros balõezinhos, Falamos sobre o contexto, falamos sobre os czares, como eu disse agora há pouco, o último czar russo foi o czar Nicolau II, que vocês inclusive já assistiram esse documentário. Se você ainda não assistiu, eu aconselho que volte lá na aula anterior e assista, ou acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição para assistir a esse documentário, que é muito válido, muito interessante, que, como eu já afirmei, mostra inclusive a morte e o assassinato dessa família do czar Nicolau II, ok? Então, falamos sobre o contexto, falamos sobre os czares. Agora nós vamos ver a questão da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Se vocês se lembrarem, lá quando falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, eu disse para vocês, meninos, nós vamos ver melhor essa questão da Rússia quando formos falar sobre a Revolução Russa. Pois então, chegou a hora, Vamos ver por que a Rússia chegou a sair no meio desse conflito tão importante que foi a Primeira Guerra Mundial. Quais os motivos, que fizeram com que ela, no final das contas, inclusive cedesse em territórios para poder negociar a sua saída da guerra. Então, nós vamos aqui a Rússia e a Primeira Guerra Mundial. Então, olha aqui a nossa apresentação. Antes da gente falar, de fato, da Rússia e a Primeira Guerra Mundial, vamos analisar aqui essa imagem que está aqui ao fundo, Uma série de mulheres, inclusive, manifestando e a bandeira é escrito Pão e Paz. Essa é uma das principais reivindicações que vão ser feitas pelos russos. E por que as mulheres, que estão sendo representadas aqui? Porque geralmente os homens estavam aí na guerra, estavam lutando lá na Primeira Guerra Mundial. Elas pediam pão e paz. Pão representando essa crise, como nós vimos lá na primeira parte da nossa aula, a Rússia tinha uma situação econômica bastante complicada, uma desigualdade social muito grande, em que a família dos czares, a nobreza rural, vivia num luxo extremo e a maior parte da população vivia na pobreza, muitas vezes morria de fome, morria de frio por conta do inverno intenso que existe ali na Rússia até hoje. Então a bandeira é essa, pão e paz. Nós pedimos aí no final de todo esse processo, nós vamos ver que a Rússia vai estar gritando por paz, pedindo para que ela saísse dessa guerra, para que pudesse voltar a ter condições aí dessa sociedade de pelo menos comer. Então por isso essa imagem representa um grito de socorro dessa população russa para que
a Rússia saísse, se retirasse da Primeira Guerra Mundial por conta desses prejuízos e de todo esse contexto interno da sociedade russa que a gente já viu lá na primeira parte da aula, tá? Como que essa Rússia se encontrava nesse contexto da Primeira Guerra Mundial? Primeiro fator que eu coloquei aqui para vocês é que essa Rússia ela não estava preparada para essa guerra. Ela não estava preparada para a guerra por uma série de fatores. O exército era fraco, eles não tinham mantimentos suficientes para manter esse exército fortalecido, né, lá nas frentes de batalha. Então, por conta de uma série de fatores, má administração também dos comandantes, tudo isso vai contribuir para esse insucesso russo nessa Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, ao apelo da população para que a Rússia se retirasse do conflito. Segundo fator, né, como eu já disse para vocês aqui, não havia suprimentos suficientes, alimentos, roupas, armas. O exército estava mal organizado, os soldados não sabiam a razão de estarem lutando, e isso aqui é um fator que contribui bastante para o sucesso ou insucesso de uma guerra, né? Se o soldado que está ali na frente de batalha não vê significado, não vê sentido no conflito, ele não luta com tanto afinco, né? Então é uma coisa, estou aqui morrendo, né? Meus amigos, meus conhecidos, meus parentes, no caso das mulheres, os maridos estão lá na frente de batalha, morrendo sem a gente saber por que direito, sem acreditar no motivo real desse conflito. Então esse é um fator que enfraquece bastante esse exército também, tá? Esse fator psicológico. Em 1915, o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas, e aí lembra que eu repeti para vocês várias vezes, inclusive na outra aula, que ele foi conhecido como czar incompetente, justamente porque ele vai ser péssimo na administração desses exércitos, né, no comando do exército. O exército russo perde a confiança no czar depois de uma série de derrotas. Lembra que tudo isso é um conjunto de fatores, né? O exército não estava preparado, má administração, não tinha suprimento, não fazia sentido na guerra. Tudo isso é uma receita pronta para esse insucesso russo, né? O czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança e organização, fez com que a guerra, então, se tornasse impopular. Então, a população russa não acreditava nesse propósito da Primeira Guerra Mundial, não imaginavam, não incorporaram os motivos, né, desse conflito. Isso fazia com que essa guerra fosse impopular devido a todos esses fatores que a gente acabou de analisar aqui. Essa era a situação da Rússia nessa Primeira Guerra Mundial. Então, eles perdiam várias batalhas. Então isso, meninos, imaginem vocês, a Rússia já vinha aí colecionando vários acontecimentos, né, que deixavam, né, a população insatisfeita, como nós vimos na primeira parte da nossa aula, como por exemplo o ensaio geral, a questão lá do Domingo Sangrento. Os partidos populares vão pipocando, né, vão crescendo ali na Rússia. Nós temos a existência da Duma mais controlada pelo czar Nicolau II, e tudo isso, né, essa situação toda é coroada com esse sucesso da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso vai contribuir para essa insatisfação popular e para essa impopularidade da Primeira Guerra Mundial, né? No caso da Rússia, na Primeira Guerra Mundial. Diante disso tudo, começa a acontecer o processo revolucionário de fato de 1917. Lembra que eu disse para vocês que a Revolução Russa ou revoluções russas, né, fazem parte de 3 etapas. A primeira é o ensaio geral, a segunda, a Revolução Russa de fevereiro ou março, a gente vai ver que dá essa diferença por conta do calendário, né, que um calendário ocidental era o calendário gregoriano e o calendário russo era o juliano, né, por isso dá essa diferença. E ainda existe uma outra etapa desse conflito, que é a Revolução Russa de 1917, de outubro de 1917, tá? Então, frisando que quando nós estamos falando de Revolução Russa, estamos falando dessa última etapa, dessa Revolução Russa empreendida pelos bolcheviques em outubro de 1917. Vamos ver os detalhes de cada uma delas, tá? Revolução Russa de 1917, a Revolução de Fevereiro. Portanto, de acordo com o calendário ocidental, era março e não fevereiro. Essa revolução foi a responsável pela derrubada da aristocracia do czar Nicolau II da Rússia, né, que foi o último czar, e procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal. Aqui uma imagem do líder desse período, que era o Kerensky, tá? Meninos, a gente precisa entender aqui que essa revolução, né, essa primeira etapa
da Revolução de Fevereiro de 1917, feita pelos mencheviques, não tinha a intenção de mudar a estrutura dessa sociedade russa. Uma das suas ações, por exemplo, que vai prejudicar o desempenho do seu governo é o fato deles não terem retirado a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Portanto, isso não resolve o problema econômico, principalmente, de fome que a Rússia estava enfrentando naquele período. Os soldados continuavam lá, lutando numa guerra que, como a gente acabou de ver, não fazia sentido para eles, não tendo condições estruturais de permanecer ali, e isso vai acabar gerando uma impopularidade e fazendo com que esse governo dos mencheviques, essa primeira etapa da revolução, não tenha o sucesso almejado. Tanto é que vai acontecer a segunda fase dessa revolução, que é a Revolução Vermelha ou Revolução de Outubro de 1917. Então, essa primeira revolução de fevereiro acaba não dando certo por conta de uma série de fatores, mas o principal, como eu disse para vocês, é porque eles não retiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial e isso acaba gerando essa impopularidade. A segunda fase da revolução, uma segunda revolução, é a de outubro de 1917, que de acordo com o calendário ocidental aconteceu em novembro, na qual o partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, e aqui uma imagem dele, o Vladimir Lenin é muito importante, ele vai ser o líder dessa revolução e é ele que vai governar a Rússia até a sua morte, tá? É um cara, uma figura muito, muito importante que nós vamos falar bastante de agora em diante, tá bom? Derruba o governo provisório e impõe aí o governo socialista soviético. Então, é a partir dessa Revolução Russa de outubro de 1917 que foi implementado, que começou a implementação de um governo socialista na Rússia. Tá? Antes de ver as ações do Lenin, eu quero trazer aqui para a gente analisar um quadro que traz algumas informações importantes a respeito de cada uma das etapas dessa revolução. Nós falamos lá no primeiro vídeo sobre o ensaio geral de 1905 e aqui nós vamos falar sobre essas revoluções de 1917. A Revolução de Fevereiro é também conhecida como, por exemplo, Revolução Branca. Essa Revolução de Outubro é também conhecida como Revolução Vermelha. E depois que eles assumem o governo, há ainda o que a gente chama de Guerra Civil, em que vai haver uma tentativa de retorno ao absolutismo, apoiado por algumas nações. Bom, então vamos analisar esse quadro que vai ficar claro aqui para a gente entender todo esse processo que a Rússia vai passar durante esse ano de 1917 até 1920. Olha só esse quadro. Primeiro, nós temos aí a Revolução Branca, como eu disse para vocês, que acontece entre março e novembro de 1917. É essa que tira o czar do poder, que instala o governo provisório do Kerensky, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Reduz a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, anistia os presos políticos e permite a volta dos exilados, porque os inimigos políticos dos czares eram aí exilados, ou seja, mandados, expulsos de seu país. Esses presos políticos ou essas pessoas que foram exiladas passam aí a retornar, é permitido o retorno dessas pessoas para a Rússia a partir aqui dessa primeira etapa da Revolução Branca. Por fim, no último quadrinho aqui, garantiu liberdades fundamentais ao cidadão e manteve a Rússia na Primeira Guerra. Como eu disse para vocês lá quando a gente falou sobre a Revolução de março de 1917, esse é um dos fatores que vai prejudicar aí esse governo, uma vez que não resolve a situação caótica em que a Rússia se encontrava. Tá? A segunda fase dessa Revolução Russa é conhecida como Revolução Vermelha. Vai de novembro de 1917 a 1918. É justamente nesse período em que os bolcheviques tomam o poder, especificamente falando em 7 de novembro de 1917. Lembrando que tem essa diferença do calendário. O governo cria um governo de conselho de comissários do povo, liderado por Lenin, aquela imagem, aquele carinha que eu mostrei para vocês no slide anterior. Firma a paz com a Alemanha e sai da guerra, e isso aqui é muito importante, meninos, tá? Então é à frente aí de Lenin, é com o Lenin que acontece a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele negocia inicialmente um armistício, uma espécie de paz, de cessar-fogo inicialmente em 1917 e em 1918 assina o Tratado Brest-Litovsk que vai tirar
a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Quero mostrar para vocês um mapa, para vocês entenderem, inclusive, qual foi a perda do território russo para a saída dessa guerra, tá? Outro fator, ele confisca as propriedades privadas, lembrando que aqui já começa a instalação de um governo socialista, tá? E por último, acontece a estatização da economia, né? A nacionalização das empresas. As empresas passam agora a ser do Estado. O Estado é que vai administrar essas empresas. Não vai existir mais a empresa privada nesse primeiro momento. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre os detalhes do governo dessas ações de Lenin, mas como eu disse, eu acho melhor a gente visualizar esse quadro primeiro para a gente ter esse panorama geral aí da Revolução Russa. Nessa terceira etapa, né, digamos assim, nós vamos ter um processo de guerra civil que acontece entre 1918 a 1920. Algumas forças monárquicas montam uma contra-revolução, são apoiadas aí pela Inglaterra, pela França e pelo Japão, tentam retomar o poder, mas não conseguem por conta aí do Exército Vermelho de Trotsky. Trotsky é um outro personagem muito importante para esse processo revolucionário. Ele estava ao lado, né, de Lenin e era o líder desse exército. Como essas outras nações vão tentar aí fazer uma contra-revolução, tentar tomar novamente o poder que já estava nas mãos dos bolcheviques, esse exército vermelho liderado por Trotsky vai conseguir ganhar contra essa contra-revolução. O Exército Vermelho, então, liderado por Trotsky, venceu, o Partido Comunista firma a sua posição no governo e os países ocidentais procuram isolar a Rússia. Esses países ocidentais, percebendo o que estava acontecendo na Rússia, principalmente o estilo de governo que estava sendo implementado ali, começam a isolar a Rússia, ignorar ali a sua existência, mais ou menos isso. Tá? Voltando para as ações do Lenin, então nós temos, por exemplo, primeiro fator, né? Ele vence essa guerra civil, como eu disse para vocês, de 1918 a 1920, em que acontece uma tentativa de contra-revolução, em que ali algumas ações vão apoiar, vão tentar retomar o poder que havia sido destituído pelos revolucionários bolcheviques, principalmente. Tá? A execução do czar Nicolau II em 1918, a adoção do comunismo de guerra entre 1918 e 1921, que seria mais ou menos uma economia sob total controle do Estado. Vamos entender direitinho aqui o que seria esse comunismo de guerra. Durante esse processo de guerra civil, que como mais uma vez eu repito, esse processo em que algumas nações vão tentar retomar o poder russo, retomar aí esse poder absolutista na Rússia, os revolucionários bolcheviques, liderados por Lenin, vão decidir estabelecer uma espécie de comunismo de guerra. O que seria esse comunismo de guerra? Seria todos os recursos russos, inclusive os recursos agrários, inclusive os alimentos, todo o recurso produzido pela Rússia seria destinado para o ganho da guerra. Tá? Essa era a ideia, é isso que a gente chama de comunismo de guerra. Então, todo o recurso que seria produzido na Rússia seria destinado para a guerra, para que eles pudessem vencer essa guerra. É óbvio que isso vai gerar uma insatisfação e uma crise maior ainda na Rússia, porque já não tinha a população que já estava à míngua, e por conta de todo esse processo advindo ali da participação da Primeira Guerra Mundial e inclusive anterior por conta da situação caótica de desigualdade social da Rússia, tudo isso vai piorar quando é estabelecido esse comunismo de guerra. Então, todos os recursos que já eram escassos, que já eram poucos, seria destinado para essa guerra. O sucesso da guerra, do Exército Vermelho liderado por Trotsky na guerra, nada tem a ver, inclusive, com esse sucesso do comunismo de guerra, que não houve. Na verdade, piorou, como eu disse, a situação social da Rússia, mas eles acabam ganhando por conta aí de uma série de outros fatores. Tá? Além disso, ele proíbe a oposição política e faz a unificação dos sindicatos sob o Partido Comunista. Então, a partir desse momento, existiria apenas um partido na Rússia, que era justamente o Partido Comunista. Ele adota um novo plano econômico, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre a NEP, após aí, o final desse conflito, após o final da Guerra Civil, e o comunismo de guerra, ele vai mudar a estratégia econômica e estabelecer o que a gente vai chamar de NEP, Agora mesmo a gente vai falar sobre ela.
Ele mantém, né, o Tratado de Brest-Litovsk, como eu disse para vocês, a Rússia assina esse tratado lá em 1918, retirando oficialmente a Rússia dessa guerra e cedendo alguns territórios. Vou mostrar o slide agora para vocês, mostrando a diferença desses territórios, antes e depois do tratado. E acontece ali, ele empreende um centralismo revolucionário por meio do Partido Bolchevique, com 600 mil membros altamente disciplinados. Olha aqui o mapa do Tratado de Brest-Litovsk, tá? Basicamente, meninos, essa linha verde clara era ali o limite territorial da Rússia enquanto eles estavam na Primeira Guerra Mundial. Esse tracejado verde mais escuro é a fronteira aí após o tratado, né? Então todo esse território aqui passa a ser cedido para que a Rússia pudesse sair do conflito, ok? A nova política econômica, ou NEP, após aí, como eu disse para vocês, o comunismo de guerra, que não deu certo, o Lenin vai estabelecer a nova política econômica. Quais são as características dessa nova política econômica? Olha só. Primeiro, após a Guerra Civil, a economia russa estava arruinada, como eu disse para vocês, porque já era escasso todos esses recursos, e fazer com que os poucos recursos que tinham ali na Rússia fossem encaminhados para a guerra vai fazer com que a economia russa estivesse cada vez mais fraca, né, mais frágil. Lenin estabelece a nova política econômica em 1921. Quais seriam as ações dessa nova política econômica? Primeiro, devolve as pequenas indústrias aos seus proprietários, e isso daqui vai gerar uma crítica muito grande, né, aos mais conservadores da revolução, uma vez que eles vão acreditar, né, vão criticar, ora, estamos fazendo uma revolução, colocamos aqui, instituímos um governo socialista, nacionalizamos essas indústrias e agora a gente vai devolver, é como se a gente estivesse fazendo uma ação capitalista dentro de um socialismo. Então os mais conservadores vão criticar muito esse novo programa econômico do Lenin, tá? Os camponeses podiam vender seus excedentes no mercado, percebam aqui que são pequenas medidas capitalistas dentro desse sistema socialista que estava sendo implementado na Rússia, tá? Como eu disse, por isso que os conservadores vão criticar. O governo continuava no controle das finanças, indústrias e transporte, apesar dessas concessões, né, das indústrias e para os camponeses venderem os seus excedentes. Os comerciantes podiam comprar e vender livremente. E, no geral, a NEP foi um sucesso, mas tinha opositores que o viam como uma traição ao comunismo e volta ao antigo sistema. Então, percebam, meninos, a estratégia do Lenin era ceder para algumas ações capitalistas para que a Rússia voltasse a crescer economicamente, tá? Para que depois fosse estabelecido, de fato, o comunismo. Então, para recuperar essa crise econômica advinda desde o contexto pré-revolucionário czarista e piorado durante a Primeira Guerra Mundial e agravado mais uma vez com a Guerra Civil, para vencer aí essas nações que queriam realizar essa contra-revolução, foi preciso como se fosse um passo para trás para depois fosse dado um passo à frente. Então ele concede algumas medidas capitalistas para que a Rússia se equilibrasse economicamente novamente e assim voltasse a implementar um comunismo de fato, ok? Separei aqui um slide para a gente falar sobre esses governos socialistas. Primeiro, nós temos o governo de Lenin, né, que nós já falamos aqui sobre as suas ações. Lenin acaba morrendo em 1924, né, ele tinha obtido sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia, por meio de todas as suas ações, como a gente viu agora há pouco. A Rússia torna-se uma república socialista durante seu governo, né? Em 1923, inclusive, o nome deixa-se de ser Rússia e passa a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a conhecida URSS, né? Que depois a gente vai falar bastante quando formos aí estudar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo.
O Lenin não deixa claro quem seria o seu sucessor, e isso gera aí uma disputa entre duas importantes figuras. Primeiro, Trotsky, que era basicamente seu discípulo, né, ali, líder do Exército Vermelho, e uma outra figura muito importante, que eu já dou aqui, já adianto, né, que é o vencedor desse conflito, que é Stalin, que, como eu disse para vocês lá atrás, vai ser um grande ditador e que vai ser aí comparado em termos de mortes, né, durante seu governo, às mortes que aconteceram na Segunda Guerra Mundial sob o governo de Hitler, tá? Trotsky, então, defendia a Revolução Permanente, constituída simultaneamente em escala internacional, ou seja, Trotsky defendia que essa revolução ela devia ir para além do território russo, né, uma revolução internacional, e o Stalin tinha um pensamento um pouco diferente, ele defendia o socialismo em um só país. Ele dizia que a revolução ela deveria ser consolidada primeiro na União Soviética para que depois fossem empreendidas novas revoluções em outros territórios. Diante dessa disputa, quem vai ser o grande vencedor que vai assumir o governo da Rússia naquele período é justamente o Stalin. Ele vai ficar no poder entre 1927 e 1953. Ele vai fazer algumas modificações muito importantes na Rússia, principalmente no quesito econômico, né? Como nós vimos, o Lenin ele vai instalar a nova política econômica após um insucesso do comunismo de guerra, né? E o Stalin vai aí pôr fim a essa NEP e vai implementar uma série de planos quinzenais. Esses planos quinzenais eram metas, né, que eram colocadas no país para poder haver esse crescimento econômico, tá? Ele impunha tremendos sacrifícios à sociedade, né? Ele era uma figura muito autoritária, então ele não aceitava o fracasso era visto como traição, né? Como eu disse para vocês, é instalada uma ditadura comunista aqui durante esse período do governo de Lenin. Ele vai ser um ditador extremamente autoritário e sanguinário, né? Ele desenvolve a indústria pesada, mecanizando a agricultura, desenvolve o ensino obrigatório e gratuito, impõe a política de depurações, né, ou seja, milhares de pessoas foram presas, torturadas, condenadas a trabalho forçado ou executadas durante 1936 e 1940. Tem algumas reportagens muito interessantes sobre esses aspectos, vou deixar linkado aqui para vocês, sobre essas ações do Stalin, como várias pessoas vão ser perseguidas, torturadas e mortas e consideradas traidoras durante o seu governo, tá? Ele conquista a popularidade no partido por querer centrar esforços para tornar a Rússia um estado moderno e poderoso. Ele usa também a alta posição como secretário-geral do partido para remover e realocar seus oponentes. Então, Stalin ele vai ser um ditador, vai ser um governante extremamente autoritário ali na Rússia e que vai fortalecer, vai estabelecer de vez esse governo socialista na Rússia. Bom, é claro que dentro desse contexto de socialismo na Rússia, existem vários outros detalhes que para nós são muito importantes e que a gente vai ver posteriormente quando nós formos falar sobre Guerra Fria. Tá? Quando a gente for falar de Guerra Fria, nós vamos ver mais detalhes sobre essas ações, sobre essas características desse socialismo aqui na Rússia. Bom, a gente fica por aqui então. Eu espero que vocês tenham entendido aí como que esse processo de Revolução Russa aconteceu, né? Lembrando que são várias etapas. A gente viu na primeira parte da aula a questão do ensaio geral e nessa aula toda a Revolução de fato de 1917, visto que nós falamos de duas etapas da Revolução de 1917 em fevereiro e a outra ali em outubro, novembro. No entanto, ainda existe uma guerra civil depois disso, que é essa tentativa de retorno dessa monarquia, tá? Depois disso tudo, temos a instalação de um governo socialista de fato pelo Lenin e posteriormente dando continuidade, e aí ele vai modificar essas políticas econômicas com Stalin, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar, mande mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.